Olá, meus amores, bom dia! Olha a tia Érica para mais uma aulinha com vocês e hoje a nossa aulinha será de História. Então vamos lá, ó, abrindo o livrinho na página 319, tá certo? E na página 319 você vai encontrar assim, ó, o Brasil foi governado por regentes. Então, ó, vamos acompanhar a leitura, vamos lá? Começando aí juntinho com a tia Érica, ó. Dom Pedro I deixou o Brasil e entregou o trono a seu filho, que tinha apenas 5 anos. Até que Pedro de Alcântara tivesse idade para governar, o Brasil foi administrado por regentes. A regência trina provisória foi a primeira regência que ocorreu nesse período e durou apenas 2 meses. Sabendo que Dom Pedro, com 5 anos, não tinha condições nenhuma de governar, mesmo assim, Dom Pedro deixou o seu filho, até que ele completasse a sua maioridade. Então, enquanto ele não completasse essa maioridade, o Brasil ele foi governado por regentes. E a primeira regência foi essa aí, ó, que tia Érica acabou de falar. Regência trina provisória, que durou apenas 3 meses. Logo após, que durou apenas 2 meses, certo? 2 meses. Logo após, a regência trina permanente, formada por 3 pessoas, que governou o país de 1831 a 1835. Logo após, a regência una do padre Diogo Antônio Feijó, que governou de 1835 a 1837. E depois, a regência una de Araújo Lima, que governou de 1837 a 1840. Então, nós vamos descobrir um pouquinho como foram essas regências e o que elas nos trouxe de bom até hoje, né? Para os dias de hoje. Então, o período das regências unas foi muito agitado. Nele ocorreram várias revoltas. Essas revoltas foram provocadas pelos impostos elevados, pelas dificuldades das províncias para comercializar seus produtos e pela pobreza da população que existia na época. Vejam só, a gente sabe que naquela época o Brasil era completamente dominado. Então, pagava-se impostos muito alto. E todo esse dinheiro era destinado ao rei e imperadores. O que era que essas regências faziam? Além de cobrar impostos altíssimos, a população ficou cada vez o quê? Mais pobre, mais carente. E isso fez com que eles se revoltassem. As revoltas eram inícios de guerras, né? Eles brigavam para que o Brasil pudesse sair dessa situação. Mas aí nós vamos acompanhar o que aconteceu. Que revoltas foram essas? Cabanagem, de 1835 a 1840. Ocorreu no Grão-Pará, atual estado do Pará. Os revoltosos eram formados por escravizados e mestiços explorados pelos grandes fazendeiros. Alguns comerciantes e fazendeiros, descontentes com o governante, próxima página, escolhidos pelos regentes, aderiram à revolta. Os revoltosos chegaram a assumir a província, mas foram derrotados pelas autoridades. Então, as pessoas, os escravos e as pessoas que estavam insatisfeitos com essa regência, eles resolveram se unir. E resolveram aí, então, no estado do Pará, fazer essa revolta, não é? Como base para ver se melhorava aquela situação. Porque eles pagavam impostos altíssimos e não tinham condições para a sua sobrevivência. Ficava cada vez mais pobre, cada vez mais escravizados pelas pessoas, né, que tinham poder aquisitivo muito alto. Outra revolta foi a Balaiada, de 1838 a 1841.
No Maranhão, ocorreu uma revolta contra o governante, escolhidos pelos regentes. Homens livres, pobres e escravizados se rebelaram contra os grandes fazendeiros e autoridades. Eles tomaram a cidade de Caxias, mas foram derrotados em 1841 pelas tropas do governo. É lógico que eles sempre eram derrotados, porque eles não tinham armas, não tinham poder também aquisitivo para comprar. Então, por conta disso, eles eram sempre derrotados. Vocês podem observar que essas revoltas ocorreram pela população pobre, que não aguentava mais ser explorado, ser escravizado. Porque no começo, não é? O nosso povo, ele sofreu muito, muito mesmo. Então, outra revolta foi a Sabinada, de 1837 a 1838. O movimento foi liderado pelo médico Francisco Sabino Vieira e teve a participação de intelectuais e comerciantes descontentes com o presidente da província da Bahia. A repressão foi violenta. Cerca de 1.300 pessoas foram mortas e quase 3.000 foram presas. Observem que era cada vez mais difícil, não é? Em cada lugar do nosso país, do nosso Brasil, havia sempre uma rebelião, havia sempre um movimento desse, não é? Porque o povo estava completamente insatisfeito. E quem era que morria? Quem não tinha nada a ver com isso e que estava lutando pelos seus direitos. E aconteceu aí uma das famosas guerras que aconteceu no Brasil, que é a Guerra dos Farrapos, de 1835 a 1845. Vejam só quanto tempo ela durou. 10 anos. 10 anos esse pedacinho do nosso país viveu em constante conflito nessa guerra diária. Então, a revolta que ocorreu na província do Rio Grande do Sul tinha como objetivo separar a província do restante do país, pois os fazendeiros de gado estavam insatisfeitos com os altos impostos e com o governo escolhidos pelos regentes. A revolta durou 10 anos e terminou somente em 1845, para restabelecer a ordem no país e resolver as questões políticas. Em 1840, foi antecipada a maioridade de Pedro de Alcântara, então com quase 15 anos de idade. Então vejam só, Dom Pedro ele passou a governar o nosso país. Por conta dessas revoltas, ele tinha apenas 15 anos de idade. Foi antecipada essa maioridade para tentar resolver essa situação que estava completamente fora de controle. Revolta em vários lugares, vários estados do nosso país. Então, observem aí no mapa, no livrinho de vocês, na página 320, os locais onde tinha essas revoltas no período regencial. Deem aí uma olhadinha, tá certo? Que tem aí a legenda no mapa para vocês. Então, ainda na página 320, vamos falar um pouquinho sobre o segundo reinado, que foi de 1840 a 1889. Muitos anos para uma pessoa governar um país só, né? Em 1840, Pedro de Alcântara assumiu o poder com apenas 14 anos de idade e recebeu o título de Dom Pedro II. Esse período ficou conhecido como Segundo Reinado. Dom Pedro II foi preparado durante toda a sua juventude para ser o novo imperador. Estudou, viajou pelo Brasil e para outros países. Informou-se sobre as novidades que aconteciam na Europa e nos Estados Unidos. Durante seu governo, a economia brasileira cresceu com a comercialização do café, surgiram fábricas de alimentos, bebidas e tecidos. Inovações aconteceram nos meios de comunicação. Telégrafo e telefone chegou ao nosso país. E nos transportes, ferrovias. Ele trouxe também as ferrovias, ou seja, os trens, não é? Isso era uma grande novidade, isso foi um progresso muito, muito grande para o nosso país. Mas Dom Pedro, ele não foi de todo bonzinho, não é? Ele continuou cobrando impostos altíssimos para a população.
e a população que era pobre se mantinha cada vez mais pobre. Ele só favorecia a quem ele queria, a quem colaborava financeiramente com o seu reinado. Não é isso? As ruas das principais cidades receberam trilhos de bondes e iluminação a gás. Na época, a iluminação não era elétrica, e sim a gás, feito candeeiro. Não é? E não era trem que se chamavam, eram bondes. Museus, escolas e faculdades foram construídos. O novo imperador conseguiu que as rebeliões que ocorreram no período regencial fossem controladas, além de outras que se iniciavam mais tarde. Dom Pedro II também enfrentou guerra contra países vizinhos, como a Guerra do Paraguai, que durou de 1865 a 1870, 5 anos. Nessa guerra, Argentina, Uruguai e Brasil uniram-se para derrotar o Paraguai. Vamos falar um pouquinho agora de um produto muito bom para a economia brasileira, que foi o café, que até hoje esse produto deu muito certo. As primeiras mudas e sementes foram trazidas da Guiana Francesa pelo paraense Francisco de Melo Palheta, em 1727, e plantadas próximas a Belém do Pará. Foi no período do Império, porém, que essa cultura alcançou grande expansão. Em 1760, mudas de café foram levadas para o Rio de Janeiro, onde o cultivo se expandiu, graças aos trabalhadores escravizados, a facilidade de transporte e a proximidade do porto. Além disso, o café passou a ser um produto muito apreciado na Europa, consumido em cafeterias ou por operário das primeiras fábricas para sustentar o ritmo de trabalho. Do Rio de Janeiro, a cultura expandiu-se para São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. A terra roxa e o clima temperado e úmido foram fatores que favoreceram a aclimatação do café nas regiões Sudeste e Sul. Então foi lá onde o café ele se expandiu e até hoje ele é bem cultivado. Lá no vocabulário você vai encontrar o que é terra roxa. É um tipo de solo vermelho bastante fértil que aparece nos estados das regiões centrais e sul do Brasil. Esse solo fez com que esse café ele germinasse, ele produzisse, ele fosse fértil, não é? Esse solo fértil fez com que o café se expandisse. E aí também começava a explorar os negros. Os negros trabalhavam muito, cooperaram muito com essa expansão aí do café. Então vieram as leis abolicionistas. Vocês sabem que naquela época os escravos sofriam muito. As pessoas de pele negra, que sofrem até hoje, imagine naquela época, onde moravam em senzalas, onde não recebia salário, onde não tinha direito algum, não é? Filhos eram separados dos pais, como tia Érica já conversou com vocês, até pessoalmente, e nas nossas aulinhas também. Então vamos lá. Algumas leis começaram a surgir nessa época. Durante os anos de 1800 e principalmente durante o governo de Dom Pedro II, o trabalho escravo passou a ser combatido pelas nações da Europa. O governo brasileiro foi pressionado a impedir o tráfico de escravizados. Vocês sabem que eles vinham em navios chamados navios negreiros, não é? Amontoados um em cima do outro, para o nosso país. E aqui eram vendidos em mercados, como se fossem objetos, como se fosse qualquer coisa. Então a Europa, nessa época, queria impedir esse tráfico, porque eles vinham tão em cima do outro, amontoados. Eles eram tratados realmente como lixo, como qualquer coisa. Às vezes, qualquer objeto tinha mais valor do que uma pessoa negra. Eles apanhavam, eles eram humilhados, eles eram separados dos seus pais. Eles não tinham direito à escola, não tinham direito a salário, não tinham direito a nada. Nada, nada, nada. Então, o nosso país, Dom Pedro, ele foi pressionado
a não mais aceitar essa mão de obra vinda de outro país. Então, era grande o número de trabalhadores escravizados nas fazendas de café, especialmente no Rio de Janeiro. Os fazendeiros do Oeste Paulista também usavam escravizados em suas propriedades. Continuando na página 322. Então, vamos lá. Em 1850, Dom Pedro II assinou a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico. Já era uma vitória muito grande para os negros, apesar dessa lei ter sido pouco cumprida, né? Entretanto, os comerciantes de escravizados continuaram com o tráfico, burlando a lei estabelecida. Mas a ideia da abolição já estava sendo discutida, principalmente pelas constantes reações de resistência dos escravizados, que não aceitavam sua situação. Nesse período, intelectuais brasileiros como o poeta Castro Alves, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, André Rebouças, Rui Barbosa, Luiz Gama e Eusébio de Queiroz tornaram um grupo abolicionista, cujo objetivo era o combate ao trabalho escravo. Vocês sabem que quando os escravos não aguentavam apanhar, não aguentavam essa humilhação, a fome que passava, a quantidade de horas que trabalhava, eles fugiam, né? E formavam ali os quilombos. E existiram quilombos muito famosos, como o Quilombo dos Palmares. Então, essas pessoas, eles apoiavam esses escravos. E eles lutavam para que os escravos tivessem vez e voz, deixassem de ser escravos. Pouco a pouco, foram assinadas leis para libertar os escravos. Em 28 de setembro de 1871, foi assinada a Lei do Ventre Livre, que dava liberdade para os filhos de escravizados nascidos a partir daquela data, mas os deixava sob a tutela dos senhores até os 21 anos de idade. Vejam só que conquista. A partir do dia 28 de setembro de 1871, foi assinada a Lei do Ventre Livre, que dava liberdade para os filhos de escravos, dos escravos. Ou seja, eles não nasciam mais escravos, mas eles pertenciam aos donos dos engenhos, aos donos dos seus pais, até os 21 anos de idade. Então, não era totalmente livre. Eles ficavam ainda aprisionados e à mercê dessa situação. Eles não podiam mais serem vendidos, comercializados como mercadoria. Não é? Em 28 de setembro de 1885, foi assinada a Lei dos Sexagenários, que dava liberdade aos escravos com mais de 65 anos. Mais uma conquista. Porque como esses senhores eles não respeitavam crianças, jovens, adultos, senhores e senhoras, teve que também ser feita essa lei. Para os escravos a partir de 65 anos de idade, eles serem livres, não precisar mais trabalhar para seus senhores. Porque já imaginou um senhor ou uma senhora tendo que se submeter a esse trabalho escravo? Era realmente muito triste, não é? Então, a partir daí, eles ficaram livres para fazerem o que quiser. Apesar que eles já estavam bem velhinhos e cansados de tanta luta diária todos os dias. Aqueles que chegavam aos 65 anos, porque os escravos morriam até jovens, que não aguentavam tanto sofrimento. Tá certo? Continuando assim, então, por fim, a Lei Áurea, que encerrou oficialmente a escravidão no Brasil. Foi assinada pela princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. Com essa lei, os africanos e seus descendentes estavam livres e aqueles que continuassem a trabalhar nas fazendas passariam a receber um salário. Então, eles acreditavam que a partir dessa lei, eles estavam completamente livres. Lei Áurea, que aboliu, que acabou com a escravidão. Não é? Mas acabou aparentemente, porque muitos negros ainda continuaram sendo humilhados e sofrendo. Como eles ficaram livres, os donos dos engenhos eles ficaram revoltados,
porque eles já tinham pago por aquelas pessoas e não queriam mais pagar. Então, tiveram escravos que tiveram que voltar a trabalhar e se submeter a ganhar apenas um prato de comida ou um teto para morar. Então, foi muito, muito, muito difícil. E é muito triste a história da escravidão no nosso país e bastante vergonhoso. Aí temos aí, ao lado, Luiz Gama, ex-escravizado. Observem aí esse negro, né? Tornou-se um dos principais defensores do fim da escravidão. Ele buscava na justiça formas de garantir a liberdade às pessoas escravizadas. Então tá aí, Luiz Gama, a foto dele, um negro que lutou bravamente, não é, a favor do seu povo. Tá certo? Então vamos aí para a atividade que é bem pequenininha, Você vai responder aí, primeiro, por que o período histórico após a abdicação de Dom Pedro I ficou conhecido como um período regencial? Vai lá nas páginas que tia Érica deu a aulinha, que você vai encontrar. O segundo, com o governo de Dom Pedro II, o país sofreu várias mudanças. Cite 3 dessas mudanças. O que foi que aconteceu? Tia Érica também falou para vocês. Que fatores favoreceram o desenvolvimento do cultivo do café no Rio de Janeiro? Quais foram esses fatores? Por que se desenvolveu tão bem lá na cidade do Rio de Janeiro? Você vai colocar aí. O quarto, que fatores favoreceram as plantações de café nas regiões Sudeste e Sul? Também escreve aí, porque a gente acabou de ver isso, né? E em seu caderno, na matéria de História, você vai colocar lá, Escola Balão Mágico Amaragi, a data de hoje, tá certo? E você vai fazer o que se pede. Então, em seu caderno, responda: quais leis decretadas no Segundo Império visavam combater a escravidão? Você vai explicar também cada uma delas, tá certo? Tia Érica acabou de ler com vocês aí na página 322. Você vai colocar as leis e também vai explicar cada uma delas, para que elas serviam, o que elas libertavam, né? Vai colocar em seu caderno. Tia Érica quer ver a fotografia sua com o seu caderno e o seu livrinho ainda hoje, tá certo? Um beijo, fica com Deus e até amanhã.